Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar de duas histórias bizarras entre locadores e locatários. É isso, né? Locador é quem aluga um negócio, locatário... Aliás, locador é quem tem um negócio pra alugar e locatário é quem aluga, né? Mais conhecido também como senhorio. No Brasil a gente não usa, né, senhorio pra o dono de um imóvel, por exemplo, que vai alugar a casa, né? A gente não fala senhorio, né? Em outros países geralmente é senhorio. Mas enfim, são duas histórias bizarras que vão mostrar situações que você nunca imaginaria que poderia acontecer. Mas antes eu queria que você já deixasse o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, e lembrando também que agora nós temos aqui o clube de membros, que você pode se tornar membro, dependendo do nível, você tem acesso antecipado ao conteúdo, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento, e tem também a ferramenta Valeu, onde você colabora com o canal quantas vezes quiser, com o valor que você quiser. Para começar esse vídeo, vamos falar primeiro de uma história que o cara alugou uma casa e depois descobriu que a casa dele tinha virado um galinheiro. Imagina se alugar uma casa para alguém. Agora inclusive tá na moda, já vejo bastante, ou pelo menos tá na moda falar sobre isso, pelo menos, que é uma coisa que já acontece há bastante tempo, que é você comprar um imóvel para transformar ele em Airbnb, né, principalmente em lugares turísticos, né, e dá um dinheiro bom, pelo que eu sei, dá uma grana boa, mas também dá um trabalho, né, porque você tem que mobiliar a casa inteira, tem que ter alguém para cuidar, ou você mesmo cuidar, enfim. Imagina se tem uma casa assim, ou aluguel comum mesmo, né, que você juntou um dinheiro aí, conseguiu comprar uma casinha pequena, ou um apartamento, que geralmente, dependendo de que cidade que é mais barato, aqui, por exemplo, em Sorocaba, um apartamento é muito mais barato que uma casa. Apesar dos dois ser mais barato do que em São Paulo, por exemplo. Inclusive, já tive apartamento para alugar aqui e para mim não compensou, porque o que eu gastava de manutenção e de condomínio do apartamento que eu tava alugando, mal rendia uma porcentagem do valor que o preço do apartamento valia. Então eu preferi não alugar mais, vendi o apartamento, peguei o dinheiro e fiz outra coisa que rende mais do que deixar o apartamento alugado lá e não tem tanta manutenção assim para fazer. Não compensou para mim, porque tinha condomínio, tinha que pagar... Era gás também, né, que pagava a produção? Não lembro mais, já faz tempo, já faz o quê? 3 anos já que a gente vendeu? Acho que não sei. Quem acompanhou os daily vlogs aí já tinha visto o primeiro apartamento que eu comprei, a gente morava lá, né? A gente saiu, mudou pra esse aqui e a gente tinha alugado lá um tempo. Não tivemos nenhum problema com o inquilino era ok, não tinha nada a falar, mas financeiramente não tava compensando, porque tinha que pagar o condomínio lá. E aluguel em Sorocaba também não é um dos mais caros do Brasil, né? Principalmente pra quem veio de São Paulo, o aluguel aqui é uma pichincha. O preço que você paga, sei lá, 1.200, 1.500 num aluguel em São Paulo, aqui, meu amigo, você aluga uma casa muito grande. Então aqui os aluguel é bem mais barato que São Paulo. São Paulo você paga 1.500, você mora num chamado estúdio, né? Vulgo cativeiro gourmet. Mas enfim, voltando a falar dessa história, imagina você alugou a casa pra alguém, e aí quando você volta pra conferir se tá tudo bem e tal, você descobre que a sua casa virou um galinheiro. Pois foi exatamente isso que aconteceu com um homem em Xangai, na China. Por 2 anos, o proprietário achou que tava tudo bem com o apartamento que ele tinha alugado, já que o aluguel, né, o locatário pagava o aluguel sempre em dia, nunca teve nada do que reclamar dessa pessoa. Mas recentemente, os vizinhos começaram a reclamar de barulhos estranhos e de um cheiro insuportável vindo do imóvel. Foi aí então que, né, antes de, sei lá, tentar imaginar o que tá acontecendo, é bom dar uma olhada. Ele resolveu, vou lá dar uma olhada, né? Comentar com a pessoa que tá morando lá. Às vezes a pessoa também tem que reclamar disso e nem é lá que tá acontecendo. Mas enfim, ele foi lá, só que quando ele chegou lá, ele entrou em choque ao encontrar o apartamento todo tomado por galinhas. Ela tava andando por todos os cômodos, né? Era várias galinhas, tem vídeo disso. E as galinhas passavam e viviam ali como se estivesse numa... Não é nem numa granja, é num galinheiro ao ar livre, sabe? Geralmente as pessoas fazem aquele cercadinho, aí colocam uns lugarzinhos ali para as galinhas botar ovo, elas ficam andando ali, jogam milho, elas... É assim, como se fosse um lugar ao ar livre. Em uma entrevista recente, o dono falou: tá tudo destruído, o cheiro é insuportável, tanto o chão quanto as paredes estão em péssimo estado e ele acha que vai ser necessário reformar tudo antes que outra pessoa possa ir morar nesse apartamento. O proprietário contou que o aluguel recebido nesses 2 anos nem é suficiente para cobrir todos os custos da reforma e ainda está procurando um conselho online sobre
como resolver esse problema, mas sabe que a situação será difícil. Uma das vizinhas, né, que mora ali no mesmo prédio, que não teve o nome revelado, revelou que ela e outros moradores chegaram a falar, né, desse mau cheiro para a administração do prédio, porque tem zelador e tudo isso, mas tudo o que a pessoa que morava no apartamento fez foi fechar as janelas. Tá reclamando do cheiro? Fechar a janela resolve. Ninguém nem sabe como que essa pessoa vivia lá dentro, porque as galinhas continuavam no apartamento, tinha um cheiro provavelmente das galinhas e, sei lá, de tudo que as galinhas faziam lá dentro, né? Porque é um piso que não é tipo a terra que absorve, não é um piso que, dependendo de quanta galinha tem, o cara vai conseguir limpar o dia inteiro, todo dia. E essas coisas, né? As necessidades das galinhas devem ser imprevisível. Eu não acho que deve ter um horário programado para as galinhas fazer. E também acho que não dá para você ensinar a galinha a fazer num lugar só. Mas enfim, o proprietário chegou a chamar a polícia e cogitou processar o inquilino para exigir uma compensação, né, pelos gastos que ele vai ter agora. No entanto, mesmo com uma vitória na justiça, ainda não haveria garantias de que ele recebesse o valor necessário para fazer toda a reforma completa do imóvel. Quando você vê o vídeo, você consegue imaginar um pouco da sensação que o dono do imóvel teve ao chegar lá. Inclusive, eu já vi uma história parecida, porque nesse apartamento que eu falei que alugava, no apartamento de baixo teve um caso assim, que a pessoa alugou para alguém e aí depois, quando a pessoa foi pegar o apartamento de volta, né, tiveram que trocar o piso de tão imundo que tava. Lembra dessa história, produção? Teve que trocar o piso porque só dar uma limpada não ia resolver. E ninguém nem imaginava como é que estava a situação do apartamento por dentro. Agora, vamos falar de uma outra situação que é tão bizarra quanto, mas aqui quem tá aprontando, digamos assim, é o dono do imóvel. Um caso completamente absurdo que aconteceu na França. O que você faria se o proprietário do imóvel onde você mora, né, suponhando que você mora numa casa alugada, aí o dono simplesmente resolve remover as portas e a janela da casa, pois foi exatamente isso que aconteceu no norte da França. Primeiramente, é importante dizer que em países que têm épocas com muito frio, assim como na França e em outros lugares da Europa, ou lugares que geralmente neva, é proibido por lei despejar inquilinos durante o inverno, mesmo que eles estejam devendo meses de aluguel. Então tá nevando, tá uma situação muito precária de se viver ou de fazer uma mudança, por exemplo, tá muito gelado, não pode tirar a pessoa da casa, tem que esperar outono, primavera, verão, aí você pode tomar qualquer atitude. Mas nesse caso aqui, a pessoa estava realmente devendo os aluguéis, porém isso aconteceu na época do inverno. Então o dono, por conhecer essa lei, que ele sabe que ele não poderia despejar a pessoa, mesmo, né, devendo vários meses de aluguel durante o inverno, tomou uma atitude para tentar contornar essa regra de uma forma um tanto quanto bizarra. No dia 20 de dezembro, uma equipe chegou na casa, né, que estava alugada, a pessoa que mora estava lá, e essa equipe falou que eles foram chamados lá pelo dono do imóvel para substituir as portas e as janelas, porque elas já estavam numa situação tanto quanto precária, segundo eles, né? A pessoa estava usando de boa, até falou, gente, mas tá tudo bem aqui, por mim tá tudo bom, não precisa trocar não. Não, o dono falou que tem que trocar, então vamos trocar. Só que ao invés de trocar essas janelas e portas por peças novas, eles simplesmente tiraram tudo, todas as janelas, os batentes, a porta, tudo mais, colocaram num carro e foram embora, deixando a casa sem qualquer tipo de proteção contra o frio e também vulnerável a qualquer um que decida entrar na casa. A inquilina, que inclusive tem filhos, né, não é casada, mas tem filhos, contou numa entrevista que ela até tentou entrar em contato com o dono da casa, mas ele simplesmente não atendia as chamadas, ele desapareceu. Sem qualquer outra alternativa, ela falou que teve que improvisar barricadas com papelão para cobrir as portas e as janelas por causa do frio, só que agora também ela tem medo de sair da casa com receio de roubos ou invasões. Por quê? Como que ela vai sair, por exemplo, para procurar uma nova casa para alugar e deixar a casa sem porta, sem janela, alguém entra na casa dela e leva tudo. E aí, quem paga? Quando questionado pela imprensa, o dono da casa admitiu que ele mandou tirar as portas e janelas
janelas, mas disse que só fez isso porque a inquilina não cumpriu o combinado no contrato. Segundo ele, ela devia 5 meses de aluguel e não tinha contratado o seguro obrigatório para o imóvel. Apesar do proprietário afirmar que só estava tentando resolver a situação, a Associação de Proprietários da França condenou essa atitude dele, dizendo que essa prática é completamente ilegal. A inquilina registrou uma denúncia por quebra de confiança e está tentando conseguir uma moradia social para sair dessa situação desesperadora. Despejar pessoas no inverno já é polêmico, porém remover portas e janelas é tão bizarro quanto. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dessa mulher, e você imaginar que você pode estar morando na casa e o dono vai lá. É muito bizarro, né? O dono vai lá e manda arrancar as portas e as janelas da casa. Não tem como. Não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau.